Olá, querido discípulo amado da Igreja Apostólica Renovo, apóstola Miriam, pastor Alexandre, pastora Sara, pastores queridos, amados do nosso coração. Uma alegria poder estar falando com você nessa celebração hoje aí, o dia do discipulador. E que bom poder celebrar o dia do discipulador. Quem celebra o dia do discipulador é aquele que tem cura na alma, aquele que deixou ser curado na alma. Muitos homens, muitas mulheres têm um discurso de que, olha, eu não preciso dar satisfação a homens, ou não dependo de homens. Jesus, a Bíblia diz que ele se tornou homem. E hoje ele é um homem com um corpo glorificado, e é Deus. E ele é o nosso discipulador. Então, e ele decidiu, escolheu, e aqueles que celebram o discipulado, aqueles que andam no discipulado, são aqueles que se permitem deixar o seu coração ser curado. E relacionamentos são marcas de Deus. Deus quis se relacionar. Deus não criou um homem para ter um brinquedo. Ele queria um relacionamento com o homem. Ué, o que ele vai me devolver? Qual vai ser o retorno? Não é? Você compra, hoje eu e a minha esposa estamos celebrando 24 anos de casado. Que delícia! Como é bom você dar uma flor, mas você não dá uma flor para plantar a flor na esposa. Você dá uma flor para ver qual vai ser a reação. E os relacionamentos são baseados nas reações. E que bênção que é poder ter um discipulador, poder ser um discipulador. E eu quero falar com você hoje sobre a importância do discipulador na vida de um discípulo. E, obviamente, só o tema já diz que é muito importante. Mas, em primeiro lugar, eu louvo a Deus por essa igreja, uma igreja amada, uma igreja que fundamentada na família, e que família, que conduta, que vida, que reações, reações escritas na palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa família sacerdotal, família apostólica, que tem trabalhado, tem sido modelo, tem sido bênção para minha família e para tantas famílias aí, né? Eu creio que você ama esses pastores, essa família que tem conduzido a igreja, e louvado seja o nome do Senhor por essa família muito querida e muito abençoada. Eu amo vocês, viu? Deus abençoe. Um prazer poder andar perto de vocês, família querida, a partir da apóstola Miriam. Todos que estão nessa família têm o nosso coração e têm a nossa oração. E eu penso que a importância do discipulador na vida do discípulo, ela é gigantesca. Pena que alguns não entendem ou não aproveitam. E quanto tempo eu passei sem entender e sem aproveitar. Aproveitar no sentido bom dessa palavra, não é? Sem aproveitar esse relacionamento com o discipulador. O meu discipulador, há mais ou menos uns 22 anos, é o meu sogro. Misericórdia! É o meu sogro. E tantas coisas poderiam aparecer. Talvez você até riu quando eu falei, mas tantas coisas poderiam ser impedimentos, poderiam ser isso, aquilo outro, mas ele é meu discipulador e nesse relacionamento tem bênção de Deus. E eu preciso te falar que Deus tem uma bênção no seu relacionamento com o seu discipulador, no seu relacionamento com o seu discípulo. Mas a importância do discipulador, em primeiro lugar, eu quero te falar que quando Elias, em 1 Reis, capítulo 19, de 19 a 21, é o texto onde Elias passou e jogou a capa sobre Eliseu, e Eliseu falou, alguma coisa aconteceu, eu vou lá me despedir dos meus pais. E Elias disse assim, vai e volta, o que eu fiz com você? E o texto diz assim, né? O que fiz eu contigo? E os discipuladores provocam reações dos discípulos. E um discipulador sábio provoca reações abençoadas dos seus discípulos. E por isso nós precisamos nos buscar essas reações, essas provocações, algo que o nosso discipulador está nos levando, nos conduzindo, nos falando. E eu me lembro de tantas situações do meu discipulador comigo, e ele sempre me deu palavra, sempre me orientou. Eu converso quase todos os dias com ele, de alguma forma ou de outra, por assuntos
pessoais, por assuntos da igreja, por assuntos particulares de administrativos, muitas vezes, mas sempre é bom ouvir a voz. E a voz do meu pastor é aquela vozerona, né? Apóstolo Mercúrio e tal, né? E é muito bom a voz dele, não só a voz grossa, mas a voz que conduz. E Elias, quando jogou a capa sobre Eliseu, Elias mudou a vida de Eliseu. Elias marcou a história de Eliseu. E o discipulador, ele marca a história quando ele se relaciona com a esposa, os discípulos estão olhando e essa história é marcada. E eu sei que Deus quer marcar a sua história. Da mesma forma, eu já tenho ouvido, glória a Deus por isso, tantas coisas de discípulos falarem de uma coisa ou de outra que foi feita, uma palavra, um abraço, uma cura, uma orientação que muda a história. Um discipulador é aquele que Deus usa para um relacionamento ser curado. Eu gostaria de incentivar você a ter o melhor relacionamento com o seu discipulador, a se aprofundar, chama ele para jantar, chama ele para almoçar, mas não só para ver se ele come muito ou come pouco, mas para ficar perto, porque o relacionamento com o discipulador é um relacionamento com um líder, é um relacionamento de submissão, é um relacionamento de trabalho, é um relacionamento de companheirismo, é um relacionamento de compaixão. E muitas vezes nós vamos ter compaixão dos nossos discipuladores. Não é só discipulador que tem de discípulo, mas muitas vezes nós vemos o nosso discipulador passando por guerras, por lutas, e nós vamos nos compadecer, nós vamos ter a compaixão que o Senhor tem e nós vamos ser usados. Então, o discipulador tem uma importância extremamente gigantesca na vida de um discípulo, e eu louvo a Deus por essa visão de discipulado que tem marcado a sua vida, tem marcado essa igreja, em especial no meu relacionamento com o pastor Alexandre, com quem eu mais falo, a apóstola Miriam e o pastor Alexandre, tem sido um presente poder ver como Deus tem usado a vida deles, como Deus tem trabalhado através da vida do pastor Alexandre, e obviamente inesquecível o momento difícil em que passamos como igreja Renovo, quando o Senhor levou o apóstolo, e como foi a atitude, como foi importante a vida de cada um de vocês na família e a vida desses discipuladores na vida da igreja. Que bênção que presente de Deus poder ter um discipulador. A importância do discipulador marca a nossa história. Deus criou isso, Deus nos abençoou com esse presente na palavra, e eu sei que há coisas difíceis, e se eu fosse você eu resolveria todas as coisas difíceis, porque Deus tem um presente nesse discipulado. Hoje, meu pastor sabe tudo sobre a minha vida, sabe meus rumos, meus desafios, meus sonhos, os sonhos que eu não quero, os sonhos que eu tenho medo, os sonhos que eu estou desafiado a ter, e me abençoa, conversa comigo, abre meu entendimento, abre meu posicionamento em tantas coisas que eu participo, e ele tem sido muito bênção, coisas que ele não conhece tecnicamente, né? Ninguém conhece tecnicamente muitas coisas da vida dos outros, dos seus discípulos, mas o meu discipulador, ele tem uma autoridade de Deus, uma voz em Deus, em me abençoar. Nós estamos um pouco distantes daquilo que é a base do que Deus falou na sua palavra, e como que os discipuladores agiam, como era um sacerdote. E se você ler em Levítico, se você verificar, por exemplo, aquela questão da lepra, se alguém fosse curado e não tinha mais nada, as feridas desaparecessem, ia diante do sacerdote, e o sacerdote iria falar. O sacerdote vai estar curado, volta para o convívio, faça isso, faça aquilo. Uma palavra tão forte, não uma palavra só de comando, mas uma palavra de poder, de autoridade, onde o céu se mexe. Eu acredito muito nisso. Uma bênção do meu Pai, uma bênção do meu discipulador, ela abre caminhos, ela me enche de coragem. A Bíblia fala sobre a couraça da justiça, e eu entendo muito assim. Dificilmente eu entro numa batalha sem
em orar com o meu discipulador. Seja ela qual for, um cliente que eu tenho que atender, uma situação difícil que eu tenho que resolver, eu falo com o meu discipulador, ele me dá uma palavra, me abençoa, Deus te abençoe. E eu tenho muitos discípulos que me ligam: apóstolo, eu vou entrar numa reunião, eu preciso fazer uma venda, vai acontecer, ora por mim. E eu oro, abençoo e continuo orando, porque eu creio que nos céus algo acontece por causa dessa palavra, porque Deus separou esses discipuladores. E eu louvo a Deus pela sua vida, saudades de vocês, já devemos estar aí em São Paulo de volta. Agora estou um tempo aí com a minha família preciosa, celebrando questões abençoadas aqui e trabalhando bastante em coisas que Deus tem colocado na nossa mão. Eu sei que muitas surpresas e bênçãos tem pela frente aí. Amo vocês, Deus abençoe. Quero orar por vocês. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa igreja de discipuladores. Senhor, eu profetizo que cada um, Senhor, receba no seu coração agora a chama, o desejo de ser um discipulador. No seu trabalho, nas suas amizades, na sua família. Que o Senhor levante agora um coração de discipulador, amando, aconselhando, sendo modelo, sendo importante na vida de cada um dos discípulos e daqueles que se colocam no caminho. Senhor, meu Deus, que uma unção venha sobre cada um agora, Senhor, para fazer diferença na vida dos outros. Assim eu oro, assim eu te louvo, te agradeço por essa família abençoada, Senhor, a partir da apóstola Miriam, pastor Alexandre, pastora Sara, que sejam abençoados cada um, e assim eu me alegro no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Shalom, saudades, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e um feliz dia do discipulador. Graça e paz.